pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Concurseiros de Plantão. Eu me chamo Joelmi César e seja bem-vindo ao canal para preparatórios de Enem e concursos públicos. Hoje, pessoal, nós temos uma videoaula muito bacana, muito legal. Nós não teremos o conteúdo junto com as questões. Hoje vamos apenas revisitar questões do Enem, questões que fizeram parte do Enem de provas anteriores e de conteúdos também que nós já trabalhamos. Então, vem comigo, vamos para questões e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar sua curtida e sugestão de tipo de vídeo vocês querem, ou até mesmo uma sugestão, ou até mesmo uma crítica. Coloque nos comentários. Então, vem comigo. Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma aula, então vamos aqui iniciar a nossa aula revisando questões do Enem, né? A gente, ao longo desses vídeos que a gente está postando, esses primeiros vídeos que nós estamos aqui no canal postando sobre preparatório para o Enem, estávamos com conteúdo e com questões. Hoje nós vamos revisar, comentar algumas questões de alguns conteúdos que nós já estudamos aqui no nosso canal. Se você que está assistindo esse vídeo não assistiu às aulas de Era Vargas, a aula sobre a Revolução Francesa, eu convido você a ir aí no canal e assistir. São aulas que não são muito longas, você vai poder aí aproveitar ao máximo a fim de que você possa fazer uma boa prova do Enem. Então vamos lá, vamos aqui para uma questão que caiu no Enem de 2010. Então aqui a gente vai fazer a leitura desta questão. O movimento operário ofereceu uma nova resposta ao grito do homem miserável no princípio do século XIX. A resposta foi a consciência de classe e a ambição de classe. Os pobres, então, se organizavam em uma classe operária, diferente de classe dos patrões, os capitalistas. A Revolução Francesa lhes deu confiança. A Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente. No texto, analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial para a organização da classe operária, enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes. A necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da apreensão de que... Então, gente, antes de nós irmos adiante com os itens, e aí a gente vai eliminar e, consequentemente, vermos qual é o item correto, a gente deve aqui fazer algumas considerações sobre essa questão. Uma dica que eu dou a vocês, a todos que estão estudando para o Enem, ao ler a questão, vocês devem estar capacitados para desenvolver que tipo de assunto aquela questão está tratando. Ou seja, você estava estudando aí sobre Revolução Industrial, aí você vai ver que essa questão aqui justamente vai trazer o entendimento sobre a Revolução Industrial. Mas outro ponto aqui, e outra dica que eu vou dar a vocês, olha o que ele fala lá embaixo. Analisa-se o impacto das revoluções francesa e industrial. Ou seja, qual é o ponto da questão, ou quais são os pontos da questão? É justamente fazer uma ponte, interligação de conteúdo e de funcionalidade que as revoluções industriais e francesa, ou seja, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, o que é que ela provocou? E olha outro ponto aqui, consciência de classe e a ambição de classe. Ou seja, a Revolução Industrial trouxe a necessidade da mobilização de classe. Para nós resumirmos aqui, gente, o ponto da questão aqui é justamente trazer um ponto de igualdade entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Claro que tanto a Revolução Francesa como a Revolução Industrial têm as suas especificidades, têm as suas diferenças. Mas o que a questão quer aqui é unir, ou seja, o que é que a gente pode extrair de coisas em comuns entre a Revolução Francesa e entre a Revolução Industrial. E olha o que ele fala no finalzinho da questão. Ou seja,
Enquanto a confiança dada pela Revolução Francesa era originária do significado da vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente trazida pela Revolução Industrial decorria da apreensão de que, ou seja, a Revolução Francesa era também uma revolução de classes, assim como também a Revolução Industrial era também uma revolução onde a ascensão de uma classe, que no caso era a classe operária, estava se ascendendo no mundo. Mas aí vamos ao ponto da questão. Ou seja, a necessidade da mobilização permanente, ou seja, essa organização, essa mobilização, essa travessia, né, de classe, né, trazida pela Revolução Industrial lá na Inglaterra, decorria da apreensão de quê? Ou seja, ela vinha de origem de quê? Então a gente vai aqui prosseguir. Alternativa A. A competitividade do trabalho industrial exigia um permanente esforço de qualificação para enfrentamento do desemprego. Ou a B. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Alternativa C. A introdução das máquinas no processo produtivo diminuía as possibilidades de ganho material para os operários. A letra D. O processo tecnológico geraria a distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais. A melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas em favor dos direitos trabalhistas. Vamos voltar aqui, porque a gente precisa extrair alguma coisinha. Para que a gente possa acertar essa questão, o que é que a gente precisa, professor? O que é que a gente precisa, Joelmir? A gente precisa, para acertar essa questão, justamente saber o que a questão quer. Ou seja, essa vitória revolucionária sobre as classes dominantes, a necessidade da mobilização permanente. Olha, não esqueça disso, a necessidade da mobilização permanente que vem da Revolução Industrial, ela decorria da compreensão de quê? Ou seja, essa mobilização entre mais aptos, menos aptos, aqueles que ganhavam mais, aqueles que ganhavam menos. Ou seja, essa mobilização aqui nos dá a ideia dessa diferença entre classes, ou seja, que foi vista na Revolução Industrial. Essa compreensão, ela foi vista em que contexto? Ou seja, essa realidade de mobilização, ela foi vista onde? Então a gente vai para as alternativas. Será que a competitividade do trabalho industrial exigia a permanência do esforço da qualificação para o enfrentamento do emprego? É bem verdade que essa opção aqui a gente pode descartar, porque o ponto aqui não é simplesmente essa questão da qualificação, até porque essa questão da qualificação vai ser um processo aí da segunda revolução industrial, né? Então, não é muito o foco aqui. Será que a alternativa C, a introdução das máquinas no processo produtivo, diminuiria as possibilidades de ganho material para os operários? Poderia até ser uma boa alternativa. Só que ela quer uma realidade mais próxima, uma realidade mais, digamos que, solucional para o problema, né? Mas isso aqui a gente poderia ficar em dúvida nessa questão também, nesse tópico também. Será que é a D, o processo tecnológico geraria distribuição de riquezas para aqueles que estivessem adaptados aos novos tempos industriais? Isso aqui seria simplesmente uma alternativa ilusória, né? Ou seja, isso jamais aconteceu. Essa questão da distribuição das riquezas, claro que foi aí um ponto que o marxismo, através dos consentimentos e dos pensamentos das teorias sociais de Karl Marx, tentou trazer, né, como solução para a indiferença do movimento capitalista. Mas isso realmente não aconteceu de forma muito mais profunda. A alternativa é: a melhoria das condições de vida dos operários seria conquistada com as manifestações coletivas a favor dos direitos trabalhistas. Bem, isso aconteceu verdadeiramente, mas a abordagem que a questão quer, justamente aqui na decorrência da compreensão, ou seja, como eles compreendiam. E quando a gente compreende, a gente quer trazer a solução. Compreensão e solução são duas palavrinhas que andam juntas. Então,
essa alternativa é realmente também poderia ser um ponto aí que a gente poderia ficar em dúvida, mas verdadeiramente isso não é o foquinho aqui da questão. Então, nos restou a alternativa B, que é justamente a alternativa correta. A completa transformação da economia capitalista seria fundamental para a emancipação dos operários. Era justamente a solução e como eles compreendiam o contexto daquele momento. Ou seja, essa transformação da economia capitalista, dessa melhoria do sistema, em um sistema mais justo, mais igualitário, onde poderia desenvolver melhor as questões relacionadas à distribuição de renda, à distribuição de dinheiro, realmente a alternativa B ela sintetiza. Uma dica aqui para que vocês não possam errar. Vocês poderiam muito bem marcar tanto a D como a E, que seriam aí alternativas verdadeiramente até que certas. Só que quando se trata do Enem, a gente precisa perceber que o Enem trabalha com questões objetivas, né? Ela não quer simplesmente, às vezes, uma questão muito longa. Às vezes a gente acha que uma questão muito longa, uma resposta muito longa, às vezes pode ser a resposta certa, mas às vezes não é. Às vezes a questão ela quer sintetizar, ela quer objetivar, ela quer facilitar o entendimento para que o aluno possa acertar a questão. Então, essa aqui seria uma alternativa mais completa. Então, a gente vai prosseguir aqui. Então, vamos aqui prosseguir para a próxima questão. Essa aqui caiu no Enem de 2013. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário com toda a sua descendência espúria. Vou repetir mais uma vez. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Começamos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário com toda a sua descendência espúria. Discurso da posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório, pronunciado no dia 3 de novembro de 1930. Essa questão aqui, ela é bem simples. Ou seja, isso aqui é apenas um relato, um simples relato, né, escrito, né, de um discurso quando Getúlio Vargas foi se ascender ao poder. A gente percebe que o entorno desse discurso está rodeado de críticas, ou seja, está rodeado aí de argumentos, de críticas que acontecia ao antigo governo, né, oligárquico, né, que foi, como nós já estudamos na aula passada, você pode assistir aí na aula de Era Vargas, a gente fez um pequeno contexto, que é o período aí entre 1891 até 1930, né, que foi quando ele dá o golpe do Estado, o Getúlio dá o golpe de Estado e aí institui o governo provisório para depois instituir também o Estado Novo. Então, vamos aqui prosseguir. Em seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político implantado em 1930, Getúlio Vargas estabelece uma crítica. Opa, a gente vê aqui, ó, que antes de eu falar, falamos que era uma crítica. Ou seja, então, a gente pode ver aqui alguns adjetivos aqui para definir a crítica. Esse reajustamento social, econômico e também o que nós podemos ver aqui que é o favoritismo parasitário. Vamos aqui para as alternativas para a gente ver isso com mais facilidade. Alternativa A, ou seja, Getúlio Vargas estabelece uma crítica ao quê? Tipo de crítica ele vai estabelecer? Qual é o foco de crítica dele? O funcionamento regular dos partidos políticos? Alternativa B, controle político exercido pelas oligarquias estaduais. Alternativa C, centralismo presente na Constituição então em vigor. Alternativa D, mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais.
Alternativa é o imobilismo popular nos processos políticos eleitorais. Para resumirmos aqui, qual era a parte do governo, qual era o ponto principal que Getúlio estava criticando? Basicamente isso. O que era? Será que era o funcionamento? Ou seja, alternativa A, será que era o funcionamento regular dos partidos políticos? Na verdade, o ponto de Getúlio Vargas não é isso. Getúlio ele vai querer criticar o governo vigente. E qual era o governo vigente? Muito simples, pessoal. O controle político exercido pelas oligarquias estaduais. Simplesmente é você associar quem era que estava governando? As oligarquias. Por isso que ele fala, na questão anterior, sobre o favoritismo parasitário. Esse favoritismo era justamente as oligarquias que indicavam os melhores candidatos para a presidência e eles sempre ganhavam pelo mérito que eles tinham a favor, ou seja, eles conseguiam, né, através do poder das oligarquias, como eu falei, era São Paulo e Minas Gerais, a política do café com leite, ou seja, eles eram favoritos, né? E havia, como eu falei na aula passada, essa alternância, era Minas, São Paulo, e isso ia variando, ou seja, havia um favoritismo, e Getúlio ele se acende sendo aí do Rio Grande do Sul. Então, muito simples, o controle político exercido pelo poder oligárquico estaduais. Né? A gente poderia colocar aqui São Paulo, Minas Gerais, um exemplo. Alternativa C, centraliza o presente na Constituição em vigor, não muito, né? Até porque esse centralismo aqui nos dá uma ideia de que havia um poder centralista, né? E coisa que realmente Getúlio acabou desenvolvendo com bastante significado no seu governo aí através aí do Estado Novo. Ou seja, alternativa D, mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais, realmente isso não era o ponto de crítica de Getúlio, né? Isso era um problema, mas isso não era o ponto. E a alternativa é o imobilismo popular dos processos políticos eleitorais. Ele bem sabia que existia esse problema, mas na verdade o que o povo brasileiro almejava era um desenvolvimento social e econômico que infelizmente as oligarquias estaduais e o poder oligárquico brasileiro entre o século XIX e o século XX não conseguiu desenvolver e que através das políticas de Getúlio, mesmo com políticas centralistas, ditatoriais, ele consegue dar os primeiros passos de desenvolvimento social e econômico, infelizmente não político, para o Brasil. Então, isso aqui é bem simples de a gente resolver. Então, pessoal, dando procedimento aqui as nossas questões, vamos aqui para uma questão do Enem. Me desculpem, mas eu esqueci de colocar o ano da questão, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se interessarem, pode falar nos comentários que eu vou dizer aí o ano dessa questão. Mas vamos aí prosseguir adiante com a questão. Após a independência, integramos-nos com exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção, com braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu primitivo e miserável. E de fora vinha também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações.
Esse trecho aqui é de um livro chamado A Evolução da Economia e a Vinculação Internacional da editora Companhia de Letras. Bem, pessoal, qual é o ponto e quais são os pontos da questão? Se você analisar bem, você vai ver que essa questão aqui ela vai tratar justamente do período de transição, né, entre o colonialismo e o imperialismo, né, quando o Brasil se tornou uma monarquia. E se você analisar bem, você vai ver que o conteúdo dessa questão aqui todo, o entorno da questão, vai nos trazer sobre a base econômica e as especificidades características da economia brasileira, né? É bem verdade que, para que a gente possa frisar, nós não tivemos uma aula ah, ah, bem enxuta sobre isso, mas na verdade a gente sabe que o Brasil ele era um país, né, que a sua economia era voltada para as exportações, né? A gente viu aí que o principal produto ali do século XIX era a exportação de café. E a questão fala que havia uma economia estruturada ao redor da Grã-Bretanha, ou seja, a Grã-Bretanha era a principal parceira econômica, né? Havia uma influência muito forte da economia Grã-Bretanha, da economia inglesa, e até mesmo em outros aspectos a Grã-Bretanha influenciou o Brasil, né? Ou seja, o ponto da questão são dois. Primeiro, trazer sobre a economia e sobre as características da economia brasileira. E segundo, ele vai tratar aqui sobre uma problemática, o atraso econômico e financeiro e uma suposta, ou na verdade não seria dizer suposta, mas certamente um atraso industrial, ou seja, o Brasil demorou muitos anos, ele diz aqui que a questão fala que demorou aí pelo menos 80 anos esse atraso, né? Então isso são alguns pontos que vai ser necessário para que a gente possa aí acertar essa questão, pessoal. Então vamos aqui continuar. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas à estrutura econômica, olha, a questão nos dá uma ideia sobre a estrutura econômica do Brasil, por ocasião da independência política. É correto afirmar, ou seja, qual foram as mudanças que aconteceram no país quando a independência política em 1822 aconteceu. É bom deixar claro que a independência ela não é um termo na historiografia, no estudo histórico, que eu estou tentando trazer aqui para vocês, ele não é um termo isolado, não. Pelo menos a gente pode considerar aí duas coisas que estão ligadas completamente com a independência, que são a independência política e a independência econômica. No caso do Brasil, ele conseguiu a sua independência política, ou seja, o seu afastamento político de obediência, de estrutura portuguesa aqui no Brasil. Ele se dependeu mais economicamente, havia uma dependência econômica, financeira, industrial, né? E a questão aqui nos dá uma ideia que era justamente aqui as exportações, ou seja, as importações, na verdade, né? Para que você pode facilitar aqui, o termo exportação é quando pegamos o produto e vendemos para fora, e importação é quando pegamos o produto, compramos de fora para dentro. Basicamente, para nós entendermos. Então vamos aqui, levando em consideração as afirmações acima relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política, é correto afirmar o que, pessoal? Alternativa A. Se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial? Claro que não, pessoal. Isso aqui seria uma alternativa que nós descartaríamos na hora. A questão fala e deixa muito claro que o Brasil demorou pelo menos 80 anos. E foi no período da Era Vargas, e você pode assistir essa aula, foi onde o Brasil deu seus primeiros passos, uma alavancagem significativa na industrialização brasileira. Havia industrialização, mas era muito pouco. B. Extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção do trabalho livre. Gente, a escravidão foi um trabalho quase na sua totalidade, foi baseado simplesmente ou basicamente na escravidão, entendeu? A escravidão era uma base econômica de trabalho, e a questão fala que isso foi importado na verdade, da África. Então, isso aqui não tem como. Jamais
se fundamentou no trabalho livre, a não ser anos, décadas posteriores, mas no contexto aqui, a questão que é o processo de independência 1822, esse item está incorreto. Alternativa C, se tornou independente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos países? Claro que sim, pessoal. Essa questão aqui, ela sintetiza muito bem, mas vamos ver as outras para ver se, quem sabe, as outras possam ser mais, possa ter um nível de completude e um nível de objetividade maior. Se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos? Bem, se tornou independente do capital estrangeiro? Beleza, ok, correto. Depois da vírgula é que a gente vê alguns erros. Introduzido no país sem ganhar ganhos à infraestrutura. Claro que o Brasil ganhou ganhos, né? A partir do início do século XIX, o Brasil cresceu em questão de infraestrutura significativamente, de um modo muito significativo. Exemplo disso é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro cresceu populacionalmente falando e estruturalmente falando de forma muito grande. Então, essa questão aqui está descartada. Esse item, na verdade. E a E teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos? Bem, essa estimulação pela Grã-Bretanha não foi muito significativa. Realmente foi um negócio muito fraco. Investimento, na verdade, a Grã-Bretanha era mais uma parceira econômica, uma parceira exportativa do que alguém que estimulava de forma muito mais pesada a industrialização, até porque isso tinha que ser uma iniciativa nacional, uma iniciativa do governo nacional, que havia muito pouca iniciativa. Então vamos aqui para a alternativa C, que aqui é a alternativa mais completa. Se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente a sua industrialização em relação a outros países. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele foi tão tarde na sua industrialização que até países como a Argentina na América do Sul, né, conseguiram ter um desenvolvimento industrial um pouco mais prematuro, digamos assim, um pouco mais cedo do que o próprio Brasil, né? Como eu falei aí, quando a efervescência dos primeiras décadas do século XX começou a desenvolver. Então, gente, é basicamente isso. Então, eu já agradeço aqui. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, dê a curtida, dê a sua sugestão e muito obrigado.